Paz do Senhor, meus irmãos. Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Meus irmãos, quero meditar com os irmãos em um texto sagrado, baseado no primeiro evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 6. O verso de número 5. Mateus, capítulo de número 6, o verso de número 5. Está escrito assim a palavra do Senhor. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. A igreja. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Se assente, glorificando ao Senhor, bendizendo a Ele, porque Ele é bom. Meus irmãos, quero dar graças a Deus pela vida do nosso pastor Silas Batista, pastora Daiane, que são bênçãos de Deus em minha vida, bênção de Deus em nossas vidas, bênção de Deus para esta igreja. Dá graças a Deus pela vida do corpo de obreiro desta igreja, pela vida dos vice-pastores, pastor Heber, Deus abençoe, pastor Samuel, pastor Wagner, a todos os companheiros do altar, irmão Eliane, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, o texto sagrado, baseado em Mateus capítulo de número 6, está inserido num segundo capítulo, considerado como o Sermão da Montanha, que Jesus inicia no capítulo 5, dá sequência no capítulo 6 e encerra o Sermão do Monte ou da Montanha no capítulo de número 7. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho que Mateus registra, esses três capítulos, aqui está o perfil que Jesus deixa escrito para todos os seus seguidores, para todos aqueles que querem realmente trilhar
pelo caminho estreito, passar pela porta estreita. Esses 3 capítulos, eles nos revelam um modelo de como se deve comportar, de como se deve andar, de como se deve proceder diante de Deus e diante dos homens. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, é muito interessante porque quando ele inicia o seu ministério, ele vai bater de frente com o sistema da época, sistema esse que os homens, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles tinham um potencial intelectual tremendo, porém, eles tinham pouca prática. E Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele vai bater de frente com o sistema dos fariseus, esses homens, o qual o próprio Jesus os chama de hipócritas. E é muito interessante porque quando nós olhamos o início do ministério de Jesus, ele começa o seu ministério, nós vamos ver que ele começa o seu ministério orando ao Senhor. Ele começa o seu ministério orando ao Senhor. Às vezes as pessoas, já ouvi alguém dizer, para que orar, se Deus já sabe de tudo? Para que orar, se Deus já conhece todas as coisas? Na verdade, Deus, ele sabe sim todas as coisas e conhece até a intenção do nosso coração. Porém, Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Deus fala com o homem de várias formas. Deus fala com o homem através de louvores. Deus fala com o homem através de sonhos. Deus fala com o homem através da natureza. Deus fala com o homem através da palavra profética. Deus fala com o homem através de várias formas. Deus fala com o homem através do próximo, do nosso semelhante. Deus tem várias formas de falar com o homem, porém, só tem uma forma do homem conversar com Deus. Só tem uma maneira do homem se relacionar com Deus. Não tem outro jeito, não tem outro meio. O meio qual Jesus deixou declarado, escrito na sua palavra, o único meio que o homem consegue conversar com Deus é através da oração. É através da oração. Oração é muito mais do que pedir e receber. Oração é muito mais do que pedir para que Deus faça e ver Deus fazer. Oração é muito mais de pedir coisas para Deus, até porque Deus, ele não é em semelhança a um depósito de coisas. Pai, entra com providência que eu quero isso. Pai, entra em providência porque eu quero isso. E automaticamente uma boa parte de nós cristãos, já é automático, ao se ajoelhar, já se ajoelhar pedindo coisas para Deus, pedindo coisas para Deus, e Ele já nos deu tudo, Ele já nos abençoou em tudo. Em Efésios, capítulo 1, verso 3, vai dizer que o nosso Deus já nos abençoou com
todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Para alcançarmos essas bênçãos é necessário entrar no altar da oração e conquistar elas no mundo espiritual, para que ela se materialize no nosso mundo. Louvado seja Deus. Não tem outro jeito de se relacionar com Deus, de conversar com Deus, a não ser por intermédio da oração. A oração, meus irmãos, é o anseio do Espírito por Deus e o sufocar da carne no altar do Senhor, porque a nossa carne, ela tem uma tendência para o não fazer aquilo que agrada o Espírito ou as coisas espirituais. Quer ver uma coisa? Quando se fala da oração, quando se fala da consagração, quando se fala do jejum, quando se fala do buscar a Deus, parece que há uma força no mundo espiritual que quer impedir do povo de Deus e de nós, para que a gente não tenha essa vida de oração, essa vida de consagração, essa vida de comunhão com Deus. Acredite, a vida com Deus, ela nos dá resultados impactantes no nosso mundo, no nosso dia a dia. E acredite, esse impactar de Deus vem de forma natural, parece natural, mas não é, porque há o agir de Deus por intermédio da oração. Por isso que a nossa carne, Paulo diz aos irmãos que estavam na Galácia, ele vai dizer que a carne milita ou briga contra o Espírito, porque o Espírito quer Deus, mas a carne só quer aquilo que desagrada a Deus. Quando se o Espírito diz, vai para a oração, a carne diz, aqui está tão bom. Quando o Espírito diz, jejum, a carne está dizendo, eu não aguento jejuar, que dói a cabeça, eu sinto uma tontura, é uma coisa ou outra. Isso é resultado do que a carne provoca em nós, mas acredite, a gente sacrificar a nossa carne para que Cristo manifeste a sua graça em nossa vida é maravilhoso, é muito bom, porque o maior modelo a ser seguido, a ser copiado, no que diz respeito vida ministerial, no que diz respeito vida de oração, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pregar é muito bom. Como é bom pregar. Ministrar a palavra do Senhor é algo tão maravilhoso que os anjos desejavam e desejam pregar, mas isso ele confiou aos homens. Porém, a pregação, ela tem o poder sim, pelo poder do Espírito, ela tocar no coração do ouvinte pecador, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. É o poder da palavra, é o poder da pregação. Eu acho lindo, porque quando João Batista, ele está pregando lá no deserto, e o sermão dele era muito duro, meus irmãos. Ele chamava raça de víboras, arrependei-vos. Ele chega em Herodes e aponta o dedo para ele, chama ele de adúltero. Você vê que ele tinha uma eloquência, uma autoridade de Deus tão grande, e muitos iam ser batizados por ele no Rio Jordão, até que Jesus, ele vai para ser batizado. Eu acho muito lindo, porque João pregou, pessoas se arrependeram e foram batizadas. Quando ele vê Jesus, João, ele discerne um cordeiro em meio às víboras, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Como disse, Jesus começou o seu ministério
orando. Em Lucas, capítulo 3 e o verso de número 21, você vai ver que, e acontecendo o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado Jesus, sendo batizado também Jesus, vírgula. O interessante aqui, meus irmãos, acerca da oração, o poder da oração. O João pregou, pessoas se arrependeram porque o poder da palavra convence o pecador. Mas a Bíblia diz que quando Jesus batiza, é batizado por João, aí no verso 21 do capítulo 3, você vai ver que após Jesus ter sido batizado, tem uma vírgula, e orando ele, o que aconteceu? De novo, e orando ele, o céu se abriu, glória a Deus, e o Espírito desceu de forma corpórea, como de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Glória a Deus. Ou seja, a oração tem poder de fazer os céus se abrir sobre nossas vidas. É Jesus que está orando e ele é o nosso modelo a ser seguido, porque ele diz para orar, para que não entreis em tentação, porque o espírito é forte, porém a carne ela é fraca. É muito lindo porque a Bíblia diz que quando Jesus ora, o céu se abre. O Espírito desce e o Pai fala. Se você quer ver céu aberto sobre a sua vida, em o nome de Jesus Cristo, busque ter uma vida de oração. Busque ter uma vida com Deus de oração. Não precisa falar para ninguém que é uma mulher de oração, que é um homem de oração. Não precisa. Quem ora, as pessoas sentem quando ele fala. Quem ora, as pessoas sentem quando ele anda. Quem tem vida com Deus através da oração, ele é diferente, porque os céus estão abertos sobre a sua vida, as bênçãos de Deus lhe acompanham, o Espírito de Deus está sobre sua vida, glória a Deus, e o Pai está confirmando a bênção dele sobre aqueles que têm uma vida de comunhão com ele, através da oração. Glória a Deus. Jesus começou o seu ministério orando, porque após ele ser batizado, a Bíblia diz que ele vai guiado. Mateus diz que ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Lucas já diz no capítulo 4, e Jesus cheio do Espírito. Mateus diz que ele foi guiado pelo Espírito, e Lucas diz que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito. É muito interessante porque após Jesus ser batizado, ele vai guiado pelo Espírito, ele está cheio do Espírito, e ele não vai para as sinagogas, ele não vai para o palácio de Herodes para começar o seu ministério, não. Ele vai começar um período de 40 dias de oração e jejum, e de oração. Agora veja, se o próprio Cristo orou, se o próprio Cristo jejuou, quem somos nós? Igreja, quem somos nós para não orar? Quem somos nós para não jejuar? Igreja, Jesus, através da sua palavra, está nos dizendo: vamos ter uma vida de oração, igreja. Vamos orar, igreja. Deus quer nos ouvir através da oração, igreja do Senhor Jesus Cristo. Busque a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu não consigo orar. Então ore pela sua vida de oração.
Irmão, eu não consigo jejuar, então ore para que Deus te dê força para jejuar. Aleluia, glória a Deus. É necessário termos uma vida com Deus através da oração. Escute, a Bíblia diz que Jesus ele foi cheio do Espírito ao deserto. E ali ele passa 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ali ele venceu aquele período de 40 dias e 40 noites, orando e jejuando. E ele só venceu Satanás no final do jejum e da oração, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Quer ter uma vida vitoriosa em Cristo? Busque ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque as nossas batalhas só são vencidas não por causa da força do nosso braço, não por causa da nossa capacidade intelectual ou coisa parecida. A nossa vitória vem do Senhor nosso Deus. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos garante a vitória. Glória a Deus. O sobrenatural, me lembro no início da minha fé, o sobrenatural acontecia de forma mais intensa em nosso meio. Recordo-me de uma vigília que estive e ministrei há um tempo atrás, em um assentamento muito simples. Não tinha energia no povoado. E começou o culto, anoiteceu. Eu acredito que uma boa parte dos irmãos conhece o que é lamparina. Os irmãos pegaram as lamparinas, colocaram nas janelas da igreja. Isso no louvor e a graça de Deus encheu aquela igreja. Me lembro que peguei a oportunidade para ministrar. Eu lembro que eu li a palavra em Isaías capítulo 40, verso 28 ao verso de número 31. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus nem se cansa, nem se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Glória a Deus. Quando eu estava na leitura da palavra, a graça de Deus entrou na igreja e eu não consegui mais pregar. A graça de Deus invadiu aquela igreja, porque o sobrenatural há um tempo atrás era mais intenso. O povo orava mais, o povo buscava mais, o povo detestava o pecado e amava a Deus de uma forma tão intensa que demônios não resistiam. Demônios caíam, pessoas caíam possessas e as pessoas eram libertas pelo poder do Senhor. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E hoje, através da palavra, Ele está nos orientando a trilharmos o caminho da vida de oração, a vida com Deus através da oração. É interessante que Jesus ele começa o seu ministério orando. E ele não só começa o seu ministério orando, a Bíblia diz que ele continua o seu ministério em oração. Mateus capítulo 14, o verso de número 23, você vai ver que depois que ele faz aquele milagre da multiplicação, você vai ver que ele despede a multidão. Depois que a multidão está servida, alimentada, Jesus não foi atrás dos aplausos por causa da multiplicação dos pães e peixes, não. A Bíblia diz, Mateus capítulo 14 e o verso 23, você vai ver que ele subiu ao monte. E ali ele orava. O maior modelo a ser seguido é o nosso Senhor Jesus.
Muitos de nós, às vezes, quando ganham uma bênção, uma vitória, um milagre, a primeira coisa de muitos é postar nas redes sociais. É botar nos status, no Instagram, nas redes sociais. Mas Jesus nos ensina. E após a multiplicação, ele subiu ao monte. Ele estava sozinho ali. E ali ele orava a Deus. Ali ele buscava ao Senhor através da oração. Os milagres que Jesus realizava, os discípulos ficaram, aleluias, ficaram se perguntando, imagino eu, tantos milagres. Aonde ele andava, leprosos eram purificados. Aonde ele andava, se alguém tocasse na orla das suas vestes, era curado. Se havia, pelo menos, se havia um pai enlutado na sua casa, ele atendia o desejo e o pedido do pai, ia lá e ressuscitava, aleluias, a filha daquele homem. Quando via pessoas com alguma deficiência, ele estava pronto para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Ele estava pronto para servir, aleluias, as pessoas necessitadas. Os discípulos ficaram se perguntando, eu imagino, aonde é que está o segredo de tantos milagres? Aonde que está o segredo de tantos milagres? E Jesus realizando milagres. Chega um ponto que os discípulos, eles observando Jesus, a Bíblia diz, no capítulo 11 que Mateus registra, a Bíblia diz, estando ele a orar em um certo lugar, disse um dos seus discípulos, glória a Deus, Lucas capítulo 11, eu vou pedir que a igreja repita comigo, e aconteceu o quê? Acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele, verso de número 2. Glória a Deus. Acho que eu me enganei aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado. É isso mesmo, Lucas capítulo 11. E aconteceu, é a tradução que muda, meus irmãos. E aconteceu que, estando eles a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Quem tem Bíblia aí, abre a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 11. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos dizer o que os discípulos dizem, Senhor, vamos dizer, Senhor, ensina-nos a orar. Vamos mais uma vez, Senhor, ensina-nos a orar. Glória a Deus. Senhor, nos ensina a orar. O combustível do ministério de Jesus era a oração. Quer ver milagres na sua vida acontecer? Quer ver Deus agir na sua vida? Aleluia, busque ter uma vida com Deus através da oração. Os discípulos entenderam isso. E eles falaram, pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Glória a Deus. E Jesus, no capítulo de número 11, o capítulo 6 que Mateus registra, Jesus vai dizer, vocês quando forem orar, não sejais como os hipócritas, porque eles iam lá para o canto das praças, levantavam as mãos, oravam, de mãos levantadas, a fim de serem vistos pelos homens. E Jesus diz, quando vocês forem orar, não sejais como os hipócritas, o primeiro versículo que lemos, não sejais como os hipócritas,
que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Aleluias, é muito interessante. O que Jesus diz aqui na palavra, não sejais como hipócritas, porque tem muitos, aleluias, que diz que é homem de oração, é mulher de oração, aleluias, glória a Deus. Mas o que o nosso pastor sempre nos ensina aqui, Deus, Ele sempre está de olho na intenção do nosso coração. Ele sempre está de olho na intenção do nosso coração. E Jesus diz, não seja como eles. Não busque ter uma vida de oração simplesmente para ser aplaudido pelos homens, ser reconhecido como uma mulher de oração, como um homem de oração. Porque tem muita gente, meus irmãos, que confundem tanto a questão da vida de oração, que não busca o conhecimento na palavra e às vezes quer bater de frente com a autoridade que Deus constituiu sobre a vida. Isso é um perigo muito grande. É por isso que temos que ter oração e palavra, os dois têm que andar juntos. Certa vez alguém perguntou, qual que é a asa mais importante para o pássaro? A asa esquerda ou direita? As duas asas são necessárias para ele ter um voo perfeito. Assim é o cristão. Ele precisa ter uma vida de oração e ele precisa ter uma vida de meditação na palavra para que o Espírito de Deus lhe dê, aleluias, uma vida de direcionamento em tudo aquilo que formos fazer. Glória a Deus. E Jesus chama esse tipo de gente de hipócrita, que é orar para ser visto pelos homens. E Jesus nos ensina, não seja como eles. Jesus continua o ministério, orando, e aqui ele está ensinando os discípulos. O verso de número 9. Portanto, vós orareis assim. E Jesus, ele abre um perfil de oração nunca visto na história do Antigo Testamento. Jesus diz, vocês vão orar assim, e vão dizer, Pai Nosso. Em nenhum momento no Antigo Testamento você vê alguém chamando Deus diretamente de Pai. Jesus, ele está ensinando um novo modelo de vida através da oração, e ele diz, quando vocês forem orar, vocês não vão chegar diante de Deus como diante de um desconhecido, diante de uma pessoa que vocês não conhecem, não. Vocês vão chegar e vão dizer, Pai Nosso. A partir de hoje eu inauguro na vida de vocês o novo relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai. Quando vocês forem orar, vocês vão dizer, Pai, 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 Pai Nosso, glória a Deus. Deus seja louvado. O nosso Pai é maravilhoso. Ele cuida de nós, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Às vezes a ingratidão quer nos impedir de ver isto, mas todos os dias Ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Quantas pessoas hoje, no dia de hoje, já foram livres das afrontas do adversário? A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para dragar. Talvez você não veja e nem perceba, mas Deus está te guardando a todo momento. A todo momento o Pai Celestial está cuidando de você, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua vida, está cuidando da sua vida. Quando vocês forem orar, vocês vão dizer, Pai Nosso, glória a Deus. Não vai ser egoísta não quando você for orar. Não vai dizer, Pai meu. Não, Ele é Pai Nosso. Não vai com aquela
que tem às vezes pessoas, irmãos, que vai orar a Deus irado. E vai apresentar uma pessoa irado a Deus. Deus coloca no leito. Deus trata com aquela pessoa. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Escute, o Pai é nosso. O Pai não é só seu, o Pai é nosso. O Pai que te ouve é o Pai que me ouve. O Pai que me, aleluia, o Pai que me atende é o Pai que te atende. O Pai que te socorre é o Pai que me socorre. O Pai que te exorta é o Pai que me exorta. O Pai que se move a meu favor é o Pai que se move ao seu favor, porque o Pai não é só meu, o Pai não é só seu, o Pai é nosso. Então Jesus ensina os seus discípulos dizendo: vocês vão orar desta maneira, iniciando dizendo Pai nosso. É o modelo da oração. Glória a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Deus já é santo, mas o nome dele é santificado na vida dos seus seguidores. Você é representante do Pai na terra. Você é representante do Pai aonde você está. O reflexo do Pai está em você. Santificado seja o teu nome. E Jesus vai dizendo: venha o teu reino. Que o teu reino domine sobre a minha vida. E Paulo diz que o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas paz e gozo no Espírito Santo. Glória a Deus. Seja feita a tua vontade. Porque no altar da oração, quando entendemos que o altar da oração é um lugar onde nós reconhecemos o quanto somos pequenos e incapazes, é no altar da oração que reconhecemos a grandeza do Pai e o poder sobrenatural dele. Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Tanto na terra como também no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Oh, glória a Deus. Eu quando falo que o Pai cuida de nós nos mínimos detalhes, aleluia, o pão nunca tem faltado na nossa mesa. Às vezes a ingratidão diz: hoje eu queria comer isso, mas o pão está lá na mesa. Está se alimentando bem, está dormindo bem, está vivendo bem, tem uma casa, aleluia, que faz sombra para você, tem uma casa que te protege da chuva, é o Pai cuidando de você nos mínimos detalhes. Lucas diz, no capítulo 15, no verso 17, quando aquele filho cai em si, ele diz: quantos trabalhadores, meu pai tem pão com fartura e eu aqui padeço de fome. Ele reconhece e ele diz: eu vou voltar e vou dizer: Pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aquele filho estava perdido, mas ele caiu em si, ele voltou para a casa do pai. Ele reconheceu que na casa do pai nunca faltou pão. Na casa do pai nunca faltou mantimento para alimentar. Aleluias! Para ele se alimentar. E Jesus continua ensinando: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E vem um versículo aqui, meus irmãos, verso 12. Jesus diz, Jesus ensinando: perdoa-nos as nossas dívidas, vírgula. Aí Jesus amarra a oração: assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Eu sinto Deus falar aos nossos corações de forma bem forte, meus irmãos, nessa hora. Perdoa as nossas dívidas. Ter as nossas dívidas perdoadas é muito bom. E guarde isso aqui que o Senhor está falando conosco. Ter os nossos pecados perdoados é muito bom. Mas Jesus diz, para você ser perdoado, você tem que liberar perdão. Às vezes tem muitos cristãos dentro da casa de Deus, ouvindo palavra, louvando, adorando, mas o seu coração está amargurado, seu coração ainda tem mágoa. E Jesus está dizendo, a oração é esse modelo. Se apresente ao Pai, peça a vontade dEle, tenha certeza que o pão não vai faltar. Mas na oração não esqueça, peça perdão, sim, mas libera perdão também. Em nome de Jesus Cristo, se tem alguém em nosso meio que precisa liberar perdão para alguém, não ignore a voz do Espírito de Deus nessa noite. Não importa, talvez você foi magoado por palavra ou por atitude de alguém, mas Jesus está dizendo, só tem uma forma do Senhor te ouvir, é você liberar perdão, é você perdoar, porque é muito bom você receber o perdão de Deus, mas melhor ainda é liberar o perdão, porque o perdão liberado, ele traz mais proveito para quem libera o perdão. Senhor Deus, eu sinto a Tua presença no nosso meio. Eu sei quando o Senhor fala ao nosso coração, ao meu coração. Senhor, repreenda, Senhor, toda ira. Repreenda toda mágoa desse coração. Repreenda toda mágoa, Senhor, deste coração. Toda palavra lançada, toda atitude tomada, que fez essa mágoa ficar alojada neste coração. Pelo poder da palavra, eu repreendo agora. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Perdoa as nossas dívidas. Diga comigo, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Toda a igreja, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Coloca a mão no seu coração. Jesus começou o seu ministério orando. Jesus continuou o seu ministério orando. E no alto da cruz, ele está pregado entre dois ladrões. E ele está orando ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Jesus orientou seus discípulos a orar. E nessa noite o Senhor está falando para termos uma vida de oração. Pai, é no nome de Jesus Cristo. Eu ministrei a Tua santa palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, reconhecemos que somos pequenos, tão dependentes do Senhor, Deus grandioso, Deus poderoso. Assim como os discípulos pediram naquele dia: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, tira o hábito do nosso coração simplesmente de ir ao altar, simplesmente para pedir coisas, mas nos ensina a orar,
Não, Senhor, pelo desejo de possuir ou ter coisas, mas nos ensina a orar pelo prazer de estar na Tua presença. Nos ensina a orar pelo prazer de sentir o Teu abraço, Espírito Santo. Eu oro pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Abençoa a vida de cada um. Que essa palavra, meu Deus, venha fazer efeito. Meu Deus, e que a partir de hoje, aqueles que já oravam, meu Deus, irão dobrar a sua vida de oração. E aqueles que estavam sem força para orar, Espírito Santo, dê força a ele, dê força a ela. A palavra do Senhor diz que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu ministro a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre os meus irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.